Fala, meus pãezinhos com gergelim, tudo bem com vocês? Hoje eu entrevisto aqui no canal o Igor Trezeli. Ele que é formado em Engenharia Civil pela Universidade FUMEC e também é cantor e compositor. Atualmente, ele divide sua jornada de trabalho entre a rotina como engenheiro e como cantor. Figurinha carimbada de várias casas de show, festas e eventos de BH, Igor é um apaixonado pela música desde a adolescência e teve a sua introdução no meio da música acontecendo de uma maneira muito inusitada. Então, bora conhecer um pouquinho mais sobre ele e sobre a sua história no vídeo que começa agora. E aí, Igor, boa noite, tudo bem? Boa noite, Túlio, beleza? Como você tá? Tô bem demais, cara. Muito obrigado por topar fazer parte aqui do canal e ser mais um dos meus entrevistados. Não, eu que te agradeço demais, demais pela oportunidade aí. Oh, muito legal. E aí, para a gente começar a nossa conversa, eu queria entender um pouquinho mais sobre como começou o seu contato com a música, né? Foi ouvindo rádio, era CD, foi por influência de alguém? Como é que começou esse seu contato? Então, Túlio, seguinte, há uns 5 anos atrás, foi bem engraçado esse começo, mas eu tive um relacionamento que me proporcionou muita vontade de impressionar minha namorada, né? E eu sempre gostei muito de música, sempre fui apegado, minha família tem muito contato com música, violão, piano, voz. E então eu comecei a ter fui despertado ali, e meu pai começou a meio que me incentivar, me ensinando a dedilhar, o violão, algumas coisas. E eu falei, cara, vou aprender o violão para tocar para ela. E aí acabou que, assim, no final das contas, teve um conflito do relacionamento, acabou tudo, só que eu fiquei muito focado no violão e aquilo ali eu comecei a tocar devagarzinho e perdendo a timidez um pouco. Eu cantava sozinho quando eu estava em casa, não cantava perto das pessoas, que a minha voz era um caos do caos. E aí eu fui conhecendo a minha voz, eu fui tendo um interesse em cantar, e aí eu comecei a tocar com pessoas que já sabiam tocar, e eles foram me dando dicas, me ensinando vários detalhes, e a gente vai aperfeiçoando, né, com o tempo. Mas aí escutar música para mim sempre foi um hobby, eu sempre fui apaixonado com música, sempre achei muito interessante, cativante, e assim, foi o que me trouxe a maior influência mesmo foi meu pai mesmo. Ele ele veio me ensinar a dedilhar e eu ficava o dia inteiro fazendo uma brincadeirinha no violão lá, que ele chamava de quem quer pão. E aí a minha irmã pegou o violão, começou a tocar e cantar. E aí eu falei, pô, não quero esse trem mais, não. Não tô sabendo nada, só esse quem quer pão aqui. Minha irmã tá lá tocando. E aí eu perdi o interesse não no interesse, mas eu perdi a vontade. Eu dei uma brochada, digamos, acho que com 15 anos. E aí, um dia de novo, eu ouvi uma música do Skank, inclusive, Acima do Sol. E eu falei, cara, eu vou pegar essa música, velho. Eu vou aprender essa música e eu quero ver, vamos ver onde vai dar. E aí comecei a tocar de novo e comecei a ouvir, prestar atenção, começar a entender como é que funciona a forma de cantar, a ondulação que tem que ser feita, até onde meu sistema vocal alcança. E o violão também sendo parte de mim, inclusive, né? Eu comecei a ficar muito focado e fui aprendendo novas técnicas. E aí isso começou a me despertar muita vontade de crescer dentro da música. Em relação a início de projeto e tudo, eu comecei a assim, eu tem aquela época, né, que todo mundo tem quando é mais novo, que começa a preocupar com o dinheiro, com o trabalho, e eu tenho que crescer na vida e eu ainda não sou ninguém. Só que na verdade eu tinha 17 anos. E aí eu conversava muito com um amigo meu, a gente tinha muito desespero de fazer as coisas acontecerem, né? Ser notado, tanto por família quanto por amigos. E aí a gente conversava muito, eu preciso melhorar aqui, eu preciso fazer isso aqui. E um dia eu falei com ele, cara, eu vou montar uma banda. Eu vou fazer uma banda e eu não sei como, porque eu não conheço ninguém que vai tocar comigo, mas eu vou tentar. E aí o fato de eu
interessar pelo violão pessoalmente, e interessar em criar uma banda, aquilo ali me despertou uma vontade na música incrível, uma vontade que hoje em dia eu tenho certeza que ela não acaba. Né? E uma Sim, coisa que eu sim. achei muito interessante, que é uma coisa que acontece em algumas famílias, é esse incentivo Uhum, familiar de você aprender um instrumento. Né? sim. No meu caso, que sou educador físico, foi o incentivo dos meus pais à prática esportiva, por eles verem que aquilo poderia ser algo bom. E como é que Uhum. foi essa sua introdução? Você falou que seu pai te ensinou um pouco do violão, mas você também fez alguma coisa de piano. Esse ensino ele foi formal ou foi mais informal? Como é que foi, como é que foram esses processos? Entendi. Então, é o seguinte, eu e meu pai, nós somos melhores amigos, assim, absurdo. A gente é parceiro demais. Ele tá comigo para tudo e aí eu fui bem, como é que eu vou falar, assim, irresponsável uma época. Foi exatamente na época que eu comecei a tocar violão, que eu comecei a sair de casa para fazer farra com meus amigos e todo lugar que eu ia eu levava meu violão. E o meu pai, ele me ensinou isso no começo, porque ele é um cara assim que, como que eu vou falar? Ele gosta de me trazer coisas interessantes. O que é interessante para ele tenta me mostrar para ver como é que vai ser minha reação, até onde eu quero entender certas coisas. E aí ele me ensinou o violão, esse comecinho dedilhado, que hoje em dia, se eu não soubesse, eu não tocaria nem metade do que eu toco. E aí foi de uma forma muito amigável, não foi, vamos fazer uma aula, não foi nada disso. Ele me ensinou dedilhado e aí eu fui pegar o violão no computador. Sentei no computador, falei, vou aprender e aprendi sozinho. Evolução vem com as pessoas ao redor, né? Com o pessoal te trazendo, cara, faz isso aqui pra você ver como é que é legal. Olha isso aqui é a pentatônica do não sei o quê. Aí você vai entendendo e tentando. Eu, hoje em dia, te falo que eu não sei nada de teoria. Nada, nada. Nunca fiz aula, eu fui puro feeling mesmo e auxílio, né, de pessoas externas. Mas aula mesmo, meu pai nunca falou, cara, vamos fazer uma aula de violão. A parte do piano, eu não toco piano, minha mãe toca piano. E ele já até tentou me mostrar, mas, pô, é muito difícil. E precisa de uma aula, não tem como ser no feeling, de repente estou tocando piano, é muito difícil. Mas aí, o que acontece? Ele veio me dando toque, é, várias as situações externas me deram vontade de aprender e eu lembro que eu sabia tocar 7 músicas, cara. E aí eu tinha aprendido as 7 músicas, eu tocava elas o dia inteiro. Minha irmã me odiava por causa disso. E aí teve até uma situação engraçada, que um dia a gente foi era aniversário da minha irmã, aí a gente estava fazendo uma farra lá em casa e tudo, eu tinha acho que 17 anos mesmo. E aí meus amigos, cara, vamos tomar uma cerveja? Eu falei, vamos. Onde? Porque, né, tem identidade, esses negócios. E aí eu falei, cara, vamos ali no Rei do Pastel, que é um bar aqui de Belo Horizonte e tal. Então tá, vamos eu sei, vou buscar um amigo. Aí buscamos, fomos pro bar, chegamos lá, eu tocava 7 músicas, eu levei o violão, eu tocava 7 músicas, e o meu amigo cantava, hoje em dia é meu irmão, sou padrinho do filho dele, e ele começou a cantar, comecei a tocar, e eu não cantava porque eu tinha uma timidez, mas eu ia acompanhando ele e de repente, cara, me surgiram 30 baianos na porta do bar fazendo uma despedida de solteiro. E aí eles pagaram nossa conta porque a gente estava tocando violão, começaram a bancar a gente, mas o fato do bar, esses tem, não é o foco seria o que eu senti tocando ali, aquelas pessoas me dando um retorno, sabe, do calor do momento mesmo, a energia de troca, foi uma coisa que tava me deixando assim, tava me dando um tesão, sabe? E aí eu falei, cara, eu quero isso aqui, eu quero e eu vou criar alguma coisa, velho. E antes de eu ter minha carreira solo, eu criei uma banda. E aí vem pai, vem mãe, vem amigo. Meu pai brigou muito comigo, porque ele falou, você não vai ser músico. O que você está fazendo? Indo para bar com violão?
até 7 horas da manhã, cara. E isso não é para sua vida, você vai ser músico. E isso não era que me cortava o meu sonho, mas aquilo ali, ele... Foi um dia, eu acho que eu nunca falei isso com ele, na verdade, então se ele assistir isso aqui, ele vai ver. Mas eu fiquei muito chocado, tipo assim, pô, me ensinou uma coisa super interessante, uma coisa que tá me construindo, e eu agora você me solta uma frase pesada dessa, e aí eu guardei isso para mim, eu falei, eu vou ser músico sim, eu vou. Não é essa frase sua que vai cortar a minha vontade. Hoje em dia eu faço a engenharia, né, na faculdade, eu não larguei tudo, porque a gente também precisa de dinheiro na vida. Normalmente nas famílias padrão, digamos, brasileiro, né, o pessoal plano B é a parte da arte. Ninguém toma como foco a parte artística. Então, assim, eu falei, pai, eu vou criar o meu projeto, você me incentivou aqui, você me ensinou muita coisa. Hoje eu estou me encontrando aqui, só que eu vou ter meu plano B, que vai ser minha engenharia. Então, eu já comecei minha faculdade, eu vou terminar ela. E ele fala comigo até hoje, cara, meu sonho é que você corra atrás do seu sonho, mas a única coisa que eu quero é que você forme para eu poder morrer tranquilo. Essa frase dele é até pesada, mas é verdade. Tipo assim, ele quer que o filho dele, né, bem sucedido, digamos, e querendo ou não, a parte artística é uma parte muito delicada, muito difícil. Ou você dá certo, ou então você não dá certo. E a probabilidade de dar errado é muito grande. Então, assim, você tem que ter contato, você tem que estar sempre expandindo sua lista de contatos, seu interesse, com quem que você está andando, seu aprendizado. E é uma coisa que exige muita disciplina, na verdade, para lidar tanto com a música quanto com a sua vida pessoal, porque, pô, tocar violão é muito mais legal do que estudar, cara. Muito mais legal. Então, assim, eu tive o incentivo dos meus pais mesmo, dos meus amigos, e foi por aí que eu comecei a caminhar dentro da música. Cara, que experiência incrível. Eu adoro essas coincidências da vida, né? Cara, comecei a aprender violão porque, cara, tinha uma namoradinha, era uma coisa legal, era um diferencial. Aí meu pai veio, e aí um dia eu tava tocando num bar e foi muito legal. Cara, tipo assim, são essas doideiras, essas coisas que às vezes Funciona. acontecem com muita gente, mas a gente tem uma percepção diferente. Eu acho que isso é Sim, uma coisa muito diferente, isso é uma coisa muito massa, né? Uma coisa que às vezes as pessoas elas vivem as mesmas coisas que a gente, né? Mas elas vivem sim. de uma maneira diferente. E você É, pode falar, desculpa. você Pode falar. falou de uma banda, né? De quando você ainda, tipo assim, pré-faculdade, que você falou assim, não, vou fazer uma banda, vou juntar uns amigos. E como é que foi, velho? Porque essa experiência de banda, quando a gente é muito novo, é sempre uma coisa, tipo assim, muito louco, né? De pega É, um amigo meu ali, pega outro amigo, a gente vai tocar em um lugar que a gente já conhece, às vezes tudo muito no improviso. Eu queria entender, né, um pouquinho, você ainda adolescente, menor de idade, né? Como é que foi essa experiência para você? então, foi bem na virada, do menor de idade para os 18, que você fala, agora eu sou gente. Eu falei, pô, vou criar uma banda e eu vou criar isso hoje. Eu vou mandar mensagem para o pessoal, eu preciso fazer isso acontecer. E aí, nessa época, tem um amigo meu, o MC Alejandro, que ele é um cara assim, espetacular para mim, do ponto de vista. Ele é um cara brilhante, visionário, e ele tá na pista aí, deve fazer uns 8 anos agora, não sei, 7, 8 anos. E ele começou o meu projeto comigo para me empurrar. A primeira pessoa que eu chamei foi ele. E a gente ia ter uma festa de um amigo nosso, de aniversário de um casal, amigo nosso. E eu falei, cara, toca comigo. A gente não era tão amigo ainda, a gente era conhecido, sabe? E aí a gente foi tocar e a gente fez um puta show, cara. Foi sensacional. Tinha umas 80 pessoas, todo mundo assim, pegando viagem no show, super divertido. E aí, na hora que acabou, eu falei com ele, Ale, eu quero fazer uma banda. E eu preciso de você. E eu quero que a gente vire irmão de vida. A gente é amigo aqui, conhecido, mas a gente vai ser irmão. Eu vou ser seu irmão e eu te garanto isso. E aí ele falou,
bora, tô com você é seu percussionista. E ele toca de tudo, né? E além de MC, ele toca percussão assim, igual, nunca vi igual. E aí, eu tava dando esse início e um amigo meu da faculdade falou, cara, você tá criando uma banda, que doido, deixa eu entrar. Eu falei, o que você toca? Aí ele, nada. E aí? E aí, onde você quer chegar? Aí ele virou e falou assim, não, cara, eu tô à toa, eu preciso produzir alguma coisa, deixa eu criar seu canal, deixa eu começar essa carreira com você e vamos tocar o barco. Eu falei, não, beleza. Eu esqueci de falar um detalhezinho, que antes de eu criar o meu mesmo, eu tocava muito com esses dois amigos da história do bar que eu contei. A gente era um trio, e o vô dele tinha dado o nome de Les Enfants, que era as crianças em francês, né? E aí a gente tinha dado esse nome, só que ensaiar sempre dava errado. No ensaio faltava um, o outro queria fazer outra coisa. E aí, essa parte foi muito interessante também na minha vida, que foi uma parte que, pô, eu comecei a conhecer palcos de bar, né? E se começa a perder vergonha, se começa a cantar. Eu era back vocal do meu amigo, ele era vocal, o outro era o carrom. E, enfim, depois deles, eu falei, cara, eu quero fazer dar certo, então eu vou sair fora, vou fazer o meu. E vocês se importam se eu usar o nome? Aí eles falaram, não, pode usar, tá tranquilo. Só que aí o William, que é meu amigo, que era o cantor, falou, eu não posso fazer isso agora, eu tô muito ocupado, mas já vou te dar uma ideia. Põe 13 Falei, por que 13 Ele, porque é três de três caras e Elê de elefante, porque a nossa galera falava que Lesanfão lembrava elefante. Eu falei, cara, que loucura que é essa? Mas soa bem melhor, bem mais legal. E eu falei, não, beleza, vou usar 13 E aí, era 13 com S, porque era três pessoas, né? Aí eu falei, vou pôr um Z aqui, porque não tem nada a ver esse S também. E aí, é uma história muito louca, na verdade, isso tudo. É um trem muito sem pé nem cabeça que, pum, do nada. E aí, eu falei com a Ale, vamos fazer. Esse amigo meu da faculdade falou, vamos produzir, vou criar seu canal no YouTube, vou criar seu canal no Instagram, sua página artística. E qual vai ser o nome? Eu falei, cara, põe 13L. O projeto Banda, 13L. Falei, não, beleza, 13L, vamos, bora tocar o barco. E aí começamos, eu e o João. Aí eu pedi, eu não lembro como, cara. Eu achei um baixista. Lembrei. Esse cara da faculdade era de Montes Claros. E aí ele conhecia um cara, que era o Gabriel Pacudinho, que foi um puta guitarrista na minha banda. O cara que, assim, se ele saísse, pra mim acabava tudo. E ele entrou tocando baixo, cara. E eu falei, pô, bora. Então, arrumei um baixista, tem um percussionista, tem um violão, tem eu, acabou. Vamos fazer um show. E aí começamos a ensaiar, fizemos inscrição no Red Bull Break Time Sessions e ia apresentar na faculdade. Quem ganhasse ia tocar no João Rock Brasil. Acho que é isso o nome, não tenho certeza. Festival imenso. E eu falei, vamos fazer, cara. Vamos tocar o barco. Aí tenho uns contatos aqui em BH, né? Inclusive a Major, o Pub Major, né? O Major. Eles são pessoas assim, que eu convivi muito lá com eles, independente se eu estava com menor de idade ou maior de idade, mas eu ia muito lá e a gente acabou criando uma amizade muito grande com os donos, com o pessoal que trabalhou lá, com todo mundo que já passou por lá. Eu tenho um carinho imenso, eu agradeço demais por eles também. E aí eles me deram uma data, que inclusive a festa era do Alejandro. E aí ele foi e colocou a gente para tocar, cara. Eu falei, nossa, eu vou fazer um show, cara. Que coisa louca. Nunca fiz isso na minha vida. E aí fizemos um show e foi muito bom, foi muito gostoso. Eu fui criando devagarzinho. Aí veio o Alejandro na percussão, o Pacudinho estava no baixo. Eu falei, cara, você é baixista? Porque ele tocava muito bem, só que você não via o tesão dele tocando baixo. Aí ele falou, não, eu sou guitarrista. Eu falei, então pronto, eu vou tocar guitarra, me arruma um baixista. Aí ele me arrumou um outro baixista que tocava com ele há muito tempo atrás, em Montes Claros também. E veio o cara e a gente começou, era o Saulo. E a gente começou a tocar e as coisas começaram a dar muito certo. Veio data no Night Market, veio data no Chalé, veio data no Major.
e as coisas começaram a andar muito bem, casos importantes de BH, os contatos foram aumentando. Esse amigo meu da faculdade que estava produzindo, ele me falou, olha, eu não consigo comprar a ideia de você 100% de estar com você em todos os shows, porque no início também é difícil todo mundo receber um dinheiro, muito difícil ter um retorno financeiro. E aí a gente criou a 3LA e começou a tocar e foi fazendo e deu, assim, a gente durou 10 meses. E dentro desses 10 meses eu compus uma música e eu juntei todos eles e falei, cara, eu quero gravar isso aqui, velho. Eu quero gravar essa música, eu acho que vai ser muito doido. A gente tá tocando bem, tá todo mundo muito sincronizado. Na parte do Red Bull Break Time Sessions, a gente fez uma parada muito foda, só que também não era a nossa vibe, então não encaixou, mas a gente deu sequência no projeto. E eles falaram, cara, vamos tocar essa música. Um criou um riff na guitarra, o outro puxou na percussão, o outro aqui, e montou a Pilares, que é uma música minha, inclusive, que tá no Spotify aí, tá em todas as plataformas, no YouTube também tem, Pilares Igor 3EB, quem estiver assistindo aí, por favor. E aí a gente continuou tocando, deu 10 meses, eu acho, que a gente estava junto. Um resolveu casar. Aí o outro teve uns problemas pessoais. Eu não vou ficar citando muito, porque não tem essa liberdade, né? De falar dos outros, nem precisa. E o Ale começou a dar muito certo como MC Alejandro. Hoje em dia, inclusive, ele tá gigante, já fez vários trabalhos. E ele falou, Iguinho, eu tá batendo de frente minhas datas com a sua. Eu não tô conseguindo ficar na nossa banda aqui. Eu acho que você tem que começar a pensar em outras pessoas para entrar. E ele foi super assim, honesto, transparente comigo, sabe? Uma amizade grande que a gente tem. E aí o outro que ia casar falou, cara, a gente está tocando muito bem, eu não queria sair, a gente está muito sincronizado. E assim, a gente ganhava, sei lá, acho que uns 4 mil por mês, só que esses 4 mil ninguém recebia um centavo. Era tudo para a gente fazer investimento. Então, como que uma pessoa tem um sonho de casar sem receber? Não bate, né? Uma coisa com a outra. E aí era o sonho dele, com a esposa dele. E aí ele fazia direito, acho que na Milton Campos, não sei, não lembro direito. E aí, assim, ele foi super transparente também comigo, falou, tem que sair. E todo mundo saiu. Resumindo, que todo mundo saiu e sobrou eu de novo. Aí eu entrei quase na depressão, cara, porque foram 10 meses começando a ser reconhecido, a gente tinha um contrato com o produtor já, e do nada tudo sumiu. E, assim, eu tenho um produtor que é o Iago Dias, que hoje em dia ele é produtor da parte do filho do Samuel Rosa, da Papo Black, de várias outras bandas. E tem o Bruno Oliveira, Bruno Coy, o nome dele, artístico, Coy, K-O-Y. É um puta de um produtor, assim, musical, engenheiro de áudio, tudo. E ele é um artista também, um monstro. E eles dois viraram e falaram assim, Igor, faz carreira solo, cara. Faz carreira solo. E eu falei, velho, como que eu vou fazer carreira solo, cara? Eu não tenho paciência para tocar em bar de novo. E assim, bar é aquele negócio, cara. O pessoal quer uma música de fundo. Eles não querem... Se você pega todo mundo e conquista o olhar de todo mundo, foda. Porque aí você tá fazendo um espetáculo. É muito difícil você fazer isso num bar. E aí eles falaram comigo, o Bruno falou comigo, cara, eu começo tocando com você. Eu pego a guitarra, a gente produz umas paradas legais, começa a fazer de novo, e a gente vai começando outros contatos pra você criar uma banda. Mas não para ser uma banda, ser carreira solo e você ter sua equipe de músicos. E aí, beleza, com o passar do tempo, eu fui conhecendo gente nova, e aí eu comecei a investir de novo, né, cara? Eu comecei, assim, para quem não sabe, é muito... As pessoas acham que as pessoas que vão dar certo, que estouram, é quem já tem o dinheiro ali. Não, não é bem assim. A gente começa lá de baixo. Hoje em dia, eu sou responsável por bancar minhas coisas da banda. O dinheiro que entra, eu pago meus músicos, pago minha equipe de produção, pago
tudo que eu precisar pagar, o que sobra eu invisto. E tem que ser assim, um passo de cada vez, passinho de formiga, como diz o Alejandro, ele me ensinou isso, e foi uma coisa que me ajudou muito. E aí eu conheci o Marquinhos, eu conheci o Gabriel, eu conheci o Thiago Rabelo, que hoje em dia são meus músicos, e são músicos monstruosos, que eles começaram a me dar suporte de novo, e eles compraram a ideia do meu projeto e falaram, cara, a gente vai ser. Não quero dizer que eu sou chefe deles, né? Mas eles têm como é que fala? Os trabalhos por fora. Mas assim, comigo eles são super assim, na linha, a gente faz tudo direitinho, conversa, eles dão o pitaco que tem que dar mesmo para poder andar todo mundo no mesmo trilho, né? Para ficar todo mundo confortável. E aí eu criei uma outra banda, mas dessa vez a banda já não era o projeto. A banda eram meus músicos e eu virei o projeto. O Igor 3LE surgiu logo depois da 3LE. Velho, muito legal, assim, toda essa história e tudo que você viveu. E uma coisa que eu achei muito interessante e que é uma coisa que, assim, acho que, se não todos, pelo menos 80, 90% dos músicos vivem, é começar tocando em bares, né? Então, você vai no bar, toca e você recebe cover, mas, querendo ou não, artisticamente não é a coisa mais recompensadora do mundo. Queria saber de você, cara, como é que foram essas experiências, né? Como é que foi esse começo de tem que tocar porque vem um investimento, vem uma grana ali legal, às vezes são dias que você tem livre, né? E não um horário não tão grande. Como é que foi toda essa experiência para você? Então, Túlio, isso é uma coisa que eu falo com todos os meus amigos, que às vezes a gente tem que ceder para poder dar início para uma nova fase, sabe? É como se fosse um relacionamento. Uma hora alguém tem que ceder, né? E aí, nos bares, cara, eu no começo eu toquei em, assim, 3, 4 bares, que eram pessoas que já conheciam meu som, e aproveitaram uma oportunidade que, assim, pô, ele está recomeçando, ele vai querer tocar em algum lugar. E a gente está abrindo a porta para ele de novo e, assim, não vai ser uma coisa tão cara, né? Então, você tem que ceder esse preço nessa hora. Você fala, pô, eles estão me abrindo a porta para poder aparecer de novo. Então, assim, eu particularmente, eu odeio tocar em bar, mas não deixo de tocar. Se precisar, eu toco. Mas hoje em dia não é meu foco mais. E, assim, vários bares abriram a porta para mim. Teve o bar em frente à FUMEC ali, que é a faculdade aqui de Belo Horizonte, uma das faculdades, né? Teve um bar que era ali contorno com Raja. E, assim, vários abriram a porta para mim até que eu retornei a Major. O Major, né? E, assim, é uma experiência muito boa para você saber lidar com o público. Para você ter um controle emocional, um controle... Porque, assim, você pode passar muita raiva, mas você também pode ser muito aplaudido, entendeu? E você tocar, você quer uma troca, né? Você quer receber uma energia que tá te dando a vontade de estar ali tocando. E aí, quando você toca num lugar e ninguém, nem uma palma nem nada, mas tá todo mundo achando ótimo que tem alguém tocando umas músicas ali, você perde a vontade, você não se sente motivado. Então, assim, eu falei, vamos começar no bar, vamos fazer de novo, mas vamos sair do bar o mais rápido possível. E aí, saímos, tocamos em bar, fizemos tudo de novo, tive experiências muito boas, experiências muito ruins, tanto em questão de pagamento. Você vai, por exemplo, ter que alugar equipamento de som para você chegar lá, montar sua estrutura, aí você está alugando esse som ou você comprou ele? Se você está alugando, o que você vai receber, pagou o som e você não recebeu nada para investir na sua carreira. Então, já está ruim demais. E se você comprar, para você comprar, você tem que receber. Para você tocar, você tem que ter. Então,
É um trem muito louco, cara. Então, assim, eu falei, ó, eu vou pegar emprestado com alguém, eu vou achar com alguém, vou começar, mas eu tenho que sair do bar o mais rápido possível. E aí eu peguei caixa de som emprestada, peguei mesa de som emprestada e, inclusive, agradeço a todo mundo que me emprestou isso, porque foram pessoas, assim, que me salvaram a pele. E aí eu fiquei no bar, eu toquei em 4 bares, se eu não me engano. E logo depois dos bares eu fui pro Major de novo. Aí que começa a dar embalo de novo, você começa a fechar mais data, recebe melhor, e aí você começa a investir de novo. Aí essa parte dos bares foi bem complicada para mim. Cara, boto fé, boto fé. E uma coisa que eu, tipo assim, eu tô começando a entender, né, de BH, é uma coisa que eu não sabia por não ter tanto contato com a música, é que parece que a Major, tipo assim, é um celeiro de pessoas maneiras, né? O Alejandro já veio aqui no canal, foi meu primeiro entrevistado, né, fora da minha área, e que foi uma coisa muito legal, uma entrevista super legal, e ele falou muito da Major, né, e como surgiu Uhum. o Alejandro. Então, uma experiência super legal. E agora você também trazendo esse feedback muito legal dessa casa. Então, assim, Major, estamos juntos, que se vocês precisarem aí, é É, nóis, porque vocês estão mandando muito bem no que vocês estão fazendo e conseguindo promover tantas pessoas que, assim, eu tô achando que são muito legais e que super merecem todo esse incentivo que vocês estão dando. E aí, cara, uma coisa que é muito legal, assim, que eu particularmente não tenho tanto, mas admiro muitas pessoas que conseguem, é essa coisa de ser autodidata, né? sim. E como é que foi isso para você? Né? Você aprendeu o blog, foi YouTube, foi mesmo muita questão mesmo de amigo pegar do lado e falar assim, velho, é isso aqui que você faz, é assim, 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 e bora para isso. Como é que foi mais ou menos esse seu contato, né? Então, essa parte do autodidata, eu coloco essa palavra com peso bem mais leve, porque eu acho ela muito forte, cara. É, então, é como eu te falei, hoje em dia eu não sei nenhuma teoria, porque eu não fiz aula. As coisas que eu sei me ensinaram, mas assim, eu sei bem por alto, é bem superficial. A minha questão é o seguinte, eu peguei o violão, e eu falei, pô, eu vou tocar violão. Tá, como que eu vou fazer isso? Eu sentei na frente do computador, eu entrei no Cifra Club e, assim, as pessoas acham que o mais difícil é a mão das notas. Mas isso aqui é a maior bobeira do mundo. O que mais preocupa, o que mais atrapalha uma pessoa a não querer aprender violão é a mão de ritmo. Porque é uma coisa muito feeling. Eu fiz 3 vídeos no Instagram dando aula de violão para pessoas leigas, igual eu fui, que, assim, o violão, se você tem que... Ele é um instrumento de emoção. Se você não colocar emoção nele, se você não tiver um ritmo para andar com ele, você não vai conseguir aprender violão. E é por isso que exige paciência demais. E aí eu parei na frente do Cifra Club, esperei todo mundo sair de casa. Aí eu fui e comecei a tocar, comecei a tocar Acima do Sol do Skank. E aí o que eu fiz? Pô, vou fazer a primeira nota aqui e vou ver se eu pego um ritmo com minha mão direita. Vamos ver o que sai aqui. E comecei a entender onde que andava o ritmo. Aí eu colocava a música no fundo e começava a tentar acompanhar o ritmo com a minha mão. E na hora que eu vi que eu comecei a andar dentro da música, do jeito que ela estava tocando, aí eu comecei a mudar de nota devagarzinho. E aí fui testando minha paciência mesmo, ver até onde que eu consigo ir com esse trem aqui. E aí eu comecei a filmar, sem cantar, sem chance, porque cantar era para mim era impossível cantar e tocar ao mesmo tempo, e a voz não era boa. Então eu comecei a tocar e começava a tentar tocar sem olhar para a mudança de nota, né? Que a gente tem que criar uns automatismos que facilitam. Eles vão te facilitando. Eu falo muito disso no vídeo que eu fiz, que para ficar mais fácil, para você ter mais interesse, mais vontade, ver que está dando certo, cria uns automatismos, vai facilitar seu andamento ali dentro. E aí eu coloquei o Samuel Rosa cantando no fundo e fui tocando e gravava, mandava pro meu pai, olha que legal, tal, tal, tal. E aí chegou um dia que eu falei, cara, eu vou começar a cantar esse trem aqui, vamos tentar. Eu comecei a tentar.
a voz, quase machucava os outros. E aí eu esperava, isso é muito verdade, eu esperava o pessoal sair da minha casa para eu poder cantar. Porque eu cantava muito alto, eu gritava para eu poder entender até onde minha voz ia. Hoje em dia eu tenho um controle da minha voz muito bom, inclusive, mas é muito por causa disso, por compreender até onde ela vai, como que eu consigo andar em cada tom, em cada, sabe? É muito delicado. Voz é uma coisa que, se você não cuidar, não souber tratar direitinho, não adianta. Inclusive o Alejandro, ele tinha falado comigo, cara, aquece a voz antes do show, aquece isso há muito tempo atrás, né? E aí, todo 15 minutos antes do show, eu ficava lá, fazendo uns barulhos esquisitos, aprendendo a como que eu ia aquecer minha voz. E ele foi me ensinando muita coisa. Aprendi com calma e no Cifra Club. Não acompanhei, tem uma janelinha de vídeo deles dando aula, que tem uma setinha de qual movimentação você vai fazer no violão. Isso, para mim, não existe. Se você seguir aquilo ali e conseguir tocar alguma coisa, não é falando mal do Cifra Club, eu estou falando da forma de aprendizado. Para mim, é impossível. Eu não consigo ser duas para cima, duas para baixo. Se você preocupar muito desse jeito, você não solta, você não tem o feeling da música, o violão já não é mais parte de você, sabe? Vira uma dificuldade dentro de uma coisa que pode ser bem fácil, na verdade. Então, essa parte de autodidata, agradeço ao Cifra Club. Ai, ai. Você falando assim, né? Você me lembra que tipo assim, eu sou destro, né? Mas parece que tem duas mãos esquerdas para essas coisas, porque, cara, muito difícil. Já tentei parabéns para você e tipo assim, nem o parabéns para você dava direito. Então, mas muito legal, né? Saber essa influência do Cifra Club, porque é um lugar, um banco de dados, né, que é gigantesco e é usado por muita gente, né? E assim, eu não sabia que talvez fosse algo tão bom assim de você conseguir começar, né, do nada. Uhum. Então, muito legal saber. E tem uma parte da sua história que eu particularmente quero muito entender, que é aquele momento de transição de ensino médio para a vida adulta, né? E aí a vida adulta pode ser faculdade, pode ser um emprego, podem ser diversas coisas, né? Como é que foi esse momento para você? Você já tinha a música como algo que talvez eu queira fazer? Tipo assim, engenharia civil, por quê? Sabe? E entender um pouquinho mais desses processos que você estava Uhum. vivendo naquele momento. Então, eu sempre tive muita conversa séria com meu pai. Minha mãe também, mas assim, a minha proximidade com meu pai, os assuntos, a liberdade de falar que eu tive antes com ele do que com minha mãe, hoje em dia eu tenho com os dois, assim, 100%. Nossa família é muito unida, dentro de casa, fora também, mas as pessoas estão lá dentro de casa, a gente tem uma união, uma sinceridade que, assim, não existe, é muito difícil você encontrar hoje em dia em muitas famílias brasileiras, assim, que a gente conhece, né? E eu fico muito feliz, inclusive, porque os meus pais são os caras que, assim, me deram, eles e minha irmã, eles me colocaram várias conversas que meio que amadureceram minha cabeça para lidar com muita coisa. A minha irmã, inclusive, me moldou, digamos, em muita coisa. Eles, eu sempre que eu te falei que eu sentava com um amigo meu para a gente poder falar sobre a vida difícil, sobre o que a gente vai fazer. A gente tinha 17 anos, cara, não tinha vida difícil ainda. Então, assim, era, pô, vamos fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Eu vou entrar na faculdade agora, eu já fiz AutoCAD, então eu vou começar a fazer projeto com minha mãe. E era essa questão de querer fazer tudo para poder, assim, ter a liberdade financeira de, pô, quero fazer uma viagem, quero, sei lá, quero ir conhecer um outro país, sabe? Quero investir no meu sonho, em algum sonho que eu tiver. E isso mexia muito com a gente. A gente era, a cabeça batia muito nessa tecla. E isso porque um dia o meu pai virou para mim e falou: vamos conversar. E esse vamos conversar nunca é gostoso, cara. Ele veio me falar sobre
sobre meu crescimento. Veio falar, cara, você tem que começar a ajeitar a sua vida. Você está entrando na faculdade agora, você tem que formar rápido. Formar rápido é a ansiedade de todo pai, né? Quer ver o filho formado. Mas o fato de formar rápido era mais para a conclusão do meu... para chegar no meu sucesso, sabe? Financeiro. E tá pronto para o que desse, viesse. E aí ele veio falar, pô, com 30 anos, você quer morar com seu pai, com sua mãe? Porque, assim, eu já fiz muita questão de sair de casa, mas depois eu parei para pensar, para quê? Porque em casa eu tenho almoço, eu tenho alguém que limpa minhas coisas, eu ajudo, lógico, onde eu posso, né, na louça e tudo, aprendo algumas coisas para poder dar um apoio também, né? Porque todo mundo tem que ter essa noção. E aí ele veio com essa conversa, me falou, com 30 anos você quer estar aqui junto com seus pais, você não quer ter seu trabalho, ter sua namorada, quer ter seu dinheiro, sabe? Suas conquistas e tudo. E aquilo ali foi uma conversa, acho que assim, de 1 hora que me baqueou de um jeito muito louco. Eu não sabia nem para onde que eu andava, porque foi uma conversa muito pesada para mim aquele dia. E aí, até liguei pro meu amigo na hora. Falei, cara, eu tô entrando em depressão. Porque eu não sei o que eu vou fazer, cara. Eu não quero estar em casa com 30 anos de idade. Aí, a gente conversou bastante. E essa mudança, na hora que eu comecei a entrar para a faculdade, para música, para engenharia civil. Engenharia civil, eu não tive muito o ponto certo do porquê que eu escolhi engenharia civil. Eu ia escolher de produção, porque a minha irmã foi fazer de produção. Mas a minha irmã fez mais 4 cursos e eu não tô a fim de fazer 4 cursos. Aí, cara, eu falei assim, por que produção? Eu não sei o que é isso. Eu engenharia de produção. Eu vou para civil. Eu gosto de matemática, é uma coisa que eu vou ter interesse de conhecer. E fui para engenharia civil, entrei e comecei a estudar, e aí veio essa questão das obrigações, meu pai com essas conversas, só que eu já estava sabendo lidar melhor. Eu meio que digeri aquilo tudo que ele falou comigo em uma noite, e as outras conversas se tornaram mais flexíveis para minha mente, sabe? Aí, acho que foi a partir daí mesmo que você começa a, pô, fazer engenharia civil, vou criar minhas coisas musicais aqui e vou começar a criar meus projetinhos de vida, sabe? Todo mundo tem e é bem devagarzinho assim mesmo. A gente vai, com o tempo, vai decidindo o que a gente quer, onde que vai, qual que é a caixinha vermelha, a caixinha verde de conforto, do que tá legal, o que não tá. E família, para mim, família é o ponto principal de tudo. Tudo que eu for conversar com você aqui hoje, eu vou citar meus pais, minha mãe, e eu agradeço demais por isso. Cara, que legal, que legal. Eu acho que uma recorrente na vida de muita gente, né, é os pais quererem, né, que você seja realizado. Sim. Porque muitas vezes nossos pais tiveram algumas situações difíceis na vida deles e eles querem que a gente não passe por aquela situação que ele passou. Então, às vezes, um começo de carreira difícil, alguma coisa assim. Muitas vezes os pais, eles querem que os filhos sejam da mesma profissão que eles, para eles conseguirem ajudar um pouco mais. Então, muitos processos. E, assim, fazer 4 cursos, falar para sua irmã que está certíssima. Se ela já tivesse encontrado, vai com Exato. tudo, porque o mais importante é isso. E aí, né, a música ela foi algo que foi sendo construído ao longo da sua Sim. faculdade, né? E a vida de músico, ela é uma vida mais de final de semana ou à noite durante as semanas. Como é que foi um pouquinho dessa conciliação de, cara, eu sou músico, eu quero dar meus corres na música, é algo que me dá um retorno financeiro, me dá uma autonomia, agora nesse começo de faculdade, nesses começos de processo de autonomia, e aí tendo que lidar, né, trabalho, imagino que trabalho de engenharia civil não seja fácil, estágio requeira bastante da pessoa, né? E como é que você conciliou essa coisa toda, essas duas formações que você estava tendo? Isso foi uma questão bem delicada.
Foi muito difícil para mim separar essas coisas, porque eu gosto muito de tocar, eu gosto muito de ver meus amigos e sair, eu amo. E aí as coisas que são mais, assim, que na verdade são as mais interessantes, que seria o estudar, né? Eu conhecer mais sobre, eu comecei a meio que me perder ali dentro e eu perdi muita aula para tocar. E isso, inclusive, atrasou minha faculdade, cara, de um jeito horrível, mas até o ponto que a família veio falar, cara, não tá dando, você tem que focar, porque a vida não é assim, não é tocando que, de repente, do nada, você virou um astro e esquece sua faculdade. Não é bem assim, sabe? Então, eu perdi muita aula para tocar, eu dei umas mentirinhas assim para minha mãe, hoje eu não tenho aula. Até o ponto que ela virou bicho comigo, mas aí eu falava, não tenho aula, e aí eu ia para tocar, só que eu perdi a aula, e aí, então assim, foi muito difícil, porque você emociona, né? Você emociona onde você está andando, no seu sonho, e você vê que ele está dando certo e você não quer saber de mais nada. Então, eu fui aprendendo a lidar bem devagarzinho, fui definindo, aqui tá legal, aqui não tá, até o dia que eu falei, cara, não toco dia de semana mais. Só fim de semana, dia de semana é dia para minha faculdade, para o meu trabalho, e pronto, defini isso e comecei a trabalhar minha vida desse jeito, cara. Hoje em dia, você quer me contratar para um dia de semana, muito difícil de eu fazer, muito difícil. Fim de semana eu fecho todas as datas que você quiser, cara. Mas dia de semana eu tenho que acordar 6 horas da manhã. Eu trabalhei numa empresa que eu acordava 4h50 da manhã. E era foda. Não tem como. Então, assim, eu acho que é saber separar as coisas, né? Na hora certa de cada coisa. O problema mesmo é a emocionada que você dá. Você dá uma estourada em uma coisa, só que você não pode esquecer das outras. E no começo foi complicado, mas depois eu consegui colocar tudo no seu lugar. Assim, tem sempre aquele meme, né, que você não precisa acordar se você não for dormir. Exato. Então, assim, tem vezes, tem dias que é complexo. Mas eu acho que isso também é um processo interessante, né? Porque quando a gente tem mais de uma coisa na nossa vida, né? Seja faculdade, um trabalho para poder ajudar nessa faculdade, poder ajudar em casa ou qualquer outra coisa, a gente tem que passar por esse processo de conciliação, né? De entender os processos, entender o que a gente está fazendo em cada lugar, até chegar em um ponto de equilíbrio, né? Sim. E aí, a engenharia civil, eu, tipo assim, não vou cravar, mas eu acho que tem alguma relação também com a sua música, né? Sim. Porque Pilares, quem abrir, né, a arte, vê que tem alguma coisa com relação. E assim, como que você acha que, por exemplo, a faculdade, ela também te ajudou na música? E como é que a música te ajudou, talvez, na faculdade também? Como é que foi essa simbiose que foi acontecendo com o tempo? Sim. Assim, na música, as minhas composições, os meus projetos prontos, os que estão para ser feitos, todos eles falam sobre fases da minha vida. Mas não é sobre eu, é um geral. Fases da vida que todo mundo passa. Todo mundo passa e às vezes é bom você ter algum lugar para poder colocar como sua base, sabe? Para você, pô, sabe, você escuta aquela música e você fala, nossa, essa música é tão que eu estou vivendo. E aí, por exemplo, Pilares. Pilares quem escuta no começo acha que essa música é para uma mulher e não, de forma alguma. Ela fala uma história minha, mas aí ela envolveu uma coisa minha que eu tive, um relacionamento, mas aí depois ela vem falar e fala o seguinte, hoje eu sigo em frente sem ninguém, com a minha família, com os amigos, tudo bem. Eles ao meu lado são pilares para o meu viver. Essa parte, ela se refere muito
aos meus amigos me dando suporte e a minha família me dando suporte para poder tocar o meu sonho, sabe? E, assim, com a faculdade, a faculdade ela participou, lógico, porque eu aprendi, né, sobre o sentido de cada coisa ali dentro da engenharia, os pilares. Eu nunca iria fazer uma música falando de pilar se eu não soubesse o sentido deles, né? E o nome da música é Pilares. Então, lá eu aprendi muita coisa. Eu acho que eu amadureci muito dentro da faculdade, no meu trabalho novo. E dentro do trabalho eu fui aprendendo a utilidade de cada coisa. E na hora que eu comecei a escrever, eu vi, pô, pilares, é uma palavra muito interessante de você colocar numa frase, assim, sem ser sobre engenharia civil. E aí eu peguei e falei, cara, tá tudo muito interligado. Pô, minha família, meus amigos, meu trabalho, minha faculdade, minha música. E como eu falava só sobre só não, né, sobre as fases da minha vida, que são fases que mexem com todo mundo, aquela fase de mudança, aquela fase de um término de relacionamento, aquela fase que você fala, pô, do que eu preciso para poder seguir em frente? E o que eu preciso, para mim, a minha definição, foram meus amigos e meus familiares. Não preciso de mais ninguém. Então, esse suporte, eles me colocaram na música, eles me colocaram no trabalho, na faculdade, nas experiências que eu vivi, foram tudo proporcionadas pelos meus familiares e pelos meus amigos. Então, ele, essa, a engenharia civil dentro da música comigo tá misturado nesse ponto de construção, sabe? Na hora que eu vou formatar uma música, na hora que eu vou, como que eu vou construir ela e qual que vai ser o sentido de cada coisa, o que vai ser meu pilar aqui, o que vai sustentar, sabe? E aí eu comecei a trabalhar dentro dessas ideias e acho que tudo se encontra, é uma bola de neve, cara. Trabalho, as pessoas externas, faculdade, música, acho que tudo está super envolvido. É uma bola de neve. Muito legal, Igor. E aí, cara, assim, você tem questões muito fortes, né, com amigos, com família e com toda essa influência que você teve, né? E aí, nem sempre as coisas dão super certo, né? Mas às vezes as coisas dão muito certo e elas dão certo porque as pessoas que estão ali ajudam, o ambiente ajuda, as coisas vão ajudando, né? E como é que foi, assim, o momento onde você teve o estalo, né? Ou a coisa de, tipo assim, cara, eu sempre quis fazer isso, eu queria muito fazer isso, e agora as coisas estão indo, sabe? Agora as coisas estão começando a Começou. dar certo. Como é que foi isso para você? Então, na hora que começa a dar certo, a gente fica assustado, né? Você fala, puta, realmente estou fazendo isso, cara. Assim, foi muito gratificante, cara, porque eu não esperava. Aquela coisa, né? Você quer fazer, mas você não esperava que você fosse conseguir. E aí, na hora que eu comecei, na hora que as pessoas se envolveram comigo, que os contatos cresceram, que eu comecei a ser reconhecido pelo Igor Trezelê, e você fica assim, sabe, eufórico, cara. Você não acredita que aquilo está rolando. E quando acontecem as coisas ruins, a gente meio que fala, eu esperava por isso, né? É normal a gente falar, a gente aceitar, pô, sabia que dá errado. E não, cara, deu errado porque coisas externas, é fora do seu controle. Mas já passei por muitas situações que, sei lá, pô, meu violão não ligou no show. E aí, como é que fica? Tem que arrumar outro violão. E onde que eu vou tirar outro violão? Aí teve show que eu fui tocar, foi Natal do ano passado. Eu fui fazer um show numa festa privada e aí eu levei o equipamento de som e na montagem de tudo, ligando, liguei numa tomada 220, só que eu não liguei o equipamento. Aí eu falei, não, deixa aqui
que eu vou tirar e vou ligar o negócio. Aí um músico meu foi e ligou a caixa, porque já estava tudo ligado nas tomadas. E eu, em vez de avisar, eu fui, deixei lá e queimou tudo. Queimou tudo, cara. E era meia-noite já e eu não conseguia pegar equipamento com ninguém. Eu não toquei, digamos que eu dei uma queimada no nome com esse pessoal, né? Assim, não acredito que eu queimei o nome, mas é desconfortável, né? A pessoa está contando com você, ela poderia contratar outra pessoa. Mas isso não foi uma culpa minha, foi um acidente, na verdade. E nessa hora você fala, puta merda, cara, não acredito, não acredito. Mas, assim, faz parte. Agora, quando as coisas estão dando certo, você parece que não acredita. E aí, quando deu tudo certo, digamos que eu ressurgi, né, da banda 3L, eu ressurgi, virei o Igor 3L, e começou a ser reconhecido, e hoje em dia várias pessoas me dão oportunidade, me coloca para assim, ter um destaque. Você fica, eu sou muito grato por tudo isso, sabe? Fico muito feliz. Eu não esperava que eu fosse chegar onde eu estou chegando hoje, e eu sei que ainda tem muita coisa para acontecer, tem muito crescimento para mim ainda. Eu não cheguei no auge que eu quero, mas cada conquista uma felicidade, sabe? Te traz um momento muito gostoso, e isso não tem fim, cara, porque não tem um teto, sabe? Não tem, tipo assim, beleza, fui tocar, não sei, na MTV, por exemplo. Se você foi tocar na MTV, cara, eu vou ficar muito feliz se um trem desse acontece. Mas eu sei que ainda tem outros lugares acima que vão, sabe? Então é uma coisa sem fim. Cada conquista, cada dia, seu momento. É o tal do passinho da formiga que o Alejandro falou comigo a vida toda. Velho, e assim, a vida é feita de momentos, né? Às vezes a gente está no momento bom, às vezes a gente não está no momento tão bom, às vezes a gente está no momento ruim e tem que ir lidando com essas situações, né? E os momentos que não são legais, mas ao mesmo tempo vem os momentos que são muito top, muito maneiro, e aí a gente vai se motivando, E os né? ruins também te E, ajudam, né? velho, tipo assim, e aí, você é um cara que você teve muita experiência, né? Tipo assim, você já é um cara que já está tocando há um tempo, você é um cara que tem uma outra formação. E para você, o que você acha que é importante de alguém pensar, de alguém refletir, quando a pessoa está pensando em ir para a música? Né? Velho, tenho meus 15 anos, quero montar uma banda, já sou um pouco mais velho, já tenho meus 18, 20 anos. O que eu preciso pensar para ver se é aquilo mesmo que eu quero, quais são as coisas que eu tenho que ver, quais são os corres que eu tenho que dar? Então, Túlio, a primeira coisa que eu falo para alguém que quer começar a música é seja paciente. Não passa o carro na frente dos bois. Tudo tem o seu tempo e assim são altos e muito baixos, cara. Porque um baixo na música é um motivo que te faz desistir na hora. Eu até converso com o Alejandro direto, a gente é super amigo. E eu ligo para ele e falo, cara, como é que você tá e tal? Você já pensou em desistir? Porque eu tô pensando agora nisso. E aí ele fala, oi, Gui, isso é a coisa que eu mais penso todo dia. Mas é porque, assim, desestabiliza muito a pessoa. Qualquer situação ruim, o baixo é muito baixo, a queda é muito grande e pode ser qualquer coisinha mesmo. É muito forte. E o alto é o ponto que você está assim, mais em explosão, sabe? A flor da pele, você se sente com prazer do que está acontecendo. A felicidade é muito grande, a emoção é muito grande, a música proporciona isso e as pessoas que não estão ali dentro desse meio não vão entender. Você só entende quando você está participando daquilo. Então, é até bem delicado alguém falar sobre, né? Mas, assim, seja paciente, esforço demais, estuda, corre atrás, porque nada cai do céu. Não é da noite para o dia que você vira alguém
que você se sente importante, você se sente um cara que sabe o que está fazendo ali dentro. E eu mesmo, inclusive, eu falo, olha, eu sou leigo, eu toco violão, eu canto bem, mas eu cantava muito mal. Hoje em dia eu te falo, eu sei cantar, eu canto bem. Mas agora, você fala, o Igor toca muito violão. Cara, eu não sei nada de violão. Nada. Então, assim, chegar no ponto que você vira e fala, eu sou bom no que eu faço, é muito difícil. Então, assim, tenha paciência, tenha humildade, tenha esforço, porque é trabalhoso, mas, assim, não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar, corre atrás. Muita gente que eu conheci veio falar comigo, Iguinho, eu sou tal pessoa que estudou com você em tal lugar, tô vendo que você está tocando. Como que você começou? Onde você pegou equipamento? Como que você fez? E essas perguntas, assim, é difícil você empurrar alguém se você ainda está sendo empurrado por você mesmo, sabe? Então, é o que eu falo, cara. Seja humilde, paciente, corre atrás. E o principal, trata as pessoas, desde a pessoa com o cargo mais baixo até a mais alta de todas, de igual para igual. Assim você vai ter seu contato, assim você vai crescer no meio e você vai se tornar alguém que vai ser valorizado, sabe? Hoje em dia, os lugares que eu toco, as pessoas com quem eu ando no meio da música, eu te garanto que eu tenho essa oportunidade de estar com elas porque por forma de tratamento, por simpatia, humildade, porque quando falta humildade, não adianta, ninguém consegue fazer nada. É incrível sua fala e eu acho que realmente tratar as pessoas com respeito, eu acho que é o básico, né? É, Então, assim, se você não tem nem o básico, como é que você vai construir outras coisas um pouco mais complexas? exato. Então, tratar todo mundo bem, né? É sempre uma coisa boa, sempre vai te trazer muitos benefícios. E aí, a gente já vai chegando mais para o final, né? E a coisa que eu mais queria entender, né? Que é um processo assim que às vezes é muito complexo, né? De cantar, velho. Cantar, tipo assim, imagino que você tenha superado barreira demais para isso, assim. É uma coisa que, velho, é difícil. É difícil, É muito sabe? difícil. E como é que foi esse processo para você? Eu queria entender, assim, de trabalhar a voz, começar a entender essas coisas e, né, resolver falar assim, não, velho, é cantor aqui, ó, bate no peito e fala assim, bora. Então, Túlio, cara, essa parte, velho, essa parte foi assim, muito difícil. Mas também foi bom para aprender o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho. Pô, eu já passei muito mico, cara. Que eu fui cantar, por exemplo, escola, na frente de gente que eu não conhecia. E assim, você não sabe se você está fazendo legal ou se você não está, sabe? Hoje em dia eu sei, hoje em dia eu já sei discernir uma coisa da outra. Mas, pô, primeira vez que eu toquei na frente, que eu cantei, né, na frente das pessoas, assim, cantei, toquei um violãozinho no intervalo da escola. Eu não sabia se eu estava cantando bem, se eu estava cantando mal, e eu estava lá gritando para lá e para cá. Então, assim, é o que eu te falei. No começo eu cantava só sozinho em casa, sem ninguém. Não tinha coragem. Você compreender sua voz, você ver se você está afinado ou não está. Você precisa de alguém para te falar isso também, sabe? E aí, no começo, eu cantava sozinho em casa, ninguém lá. E banheiro também, cara, banheiro é sensacional. Você canta dentro do banheiro, você vira Beyoncé. É brilhante, cara. Inexplicável. Mas a ideia é compreender onde que você está caminhando com sua voz, sabe? Até onde você vai com ela, você tem que conhecer ela. E eu acho que digamos que eu dei uma sorte, porque eu fiz isso de cara, sem saber de nada, sabe? O fato de eu cantar sozinho em casa não era só por vergonha.
mas é porque eu estava estudando minha voz mesmo, sabe? E hoje em dia tem até amiga minha que me manda vídeo e fala, o que você acha? Tá legal, não tá? E eu falo, eu sou crítico, aprendi a ser crítico com o Bruno Coy. Ele é muito crítico, tipo, muito incisivo. E eu aprendi isso com ele, claro que eu sou de uma forma mais leve, porque ele é muito. Mas aí eu falo, aqui tá legal, mas não tá grave para sua voz, não tá agudo. E hoje em dia eu sei falar isso, porque eu aprendi. Eu sei cantar, porque, cara, você tem que entender sua voz, você tem que saber onde você tá andando com ela. E, pô, cantar é muito bom, cara, é muito bom. Esse amigo meu que eu sou padrinho do filho dele, eu canto assim, um absurdo, nunca fez aula de nada e ele tem uma presença, sabe? Parece que ele sente mesmo, é muito no feeling, só que eu ainda consigo falar com ele, cara, tá, isso aqui tá errado, isso aqui tá ali, assim, sabe? E assim, é super receptivo, super tranquilo. Não sou um cara que vai falar assim, você tá cantando muito mal, cara, não vou fazer isso. Mas, pô, comecei a cantar, cantava muito mal mesmo, e com o tempo fui melhorando, fui tendo um desenvolvimento muito grande, e graças a Deus hoje em dia tá andando muito certo, tá tudo dando muito certo hoje em dia. Eu ainda pretendo fazer aula de canto para poder ter mais a certeza, aumentar essa porcentagem, sabe? Essa confiança também e saber mais ferramenta, porque eu não sei tudo também, né? Eu sei pouca coisa, mas igual a parte que o Alejandro me ensinou, que era a parte do aquecimento de voz, eu não fazia. Então, chegava no meio do show, minha voz já não estava aguentando. Minha irmã falava comigo, Igor, aumenta o seu microfone, mas não grita, porque você vai arrebentar a sua voz, cara. E até hoje, minha irmã é muito crítica, sempre foi. E então, assim, desenvolvi muito. Hoje em dia, eu canto de um jeito muito confortável, sabe, para mim. E hoje em dia não tem vergonha para nada, cara. Hoje em dia, depois que você sobe no palco, irmão, não tem nenhuma situação que te tira do conforto. Pô, muito legal, muito legal. Eu gosto desse processo, né? Porque é uma coisa minha de eu nunca gostei de falar em público. Hoje em dia Uhum. eu sou professor e se precisar, estou falando aí até pelos cotovelos. E eu acho que sempre é um processo legal, né? Da gente começar a entender o que a gente está fazendo, ir conhecendo, ir estudando, e aí tendo essa liberdade, né? Essa vontade maior de querer estar lá falando e querer estar expondo a nossa voz. Sim. Então, a última pergunta que eu queria te fazer, na verdade, eu vou deixar um espaço livre para você falar, porque nem sempre dá para contemplar tudo, né, e saber tudo. Então, agora, se você quiser falar alguma coisa, qualquer coisa, você tem todo o tempo do mundo aí para falar o que você quiser. Eu vou contar um pouquinho então do meu projeto. Ele é carreira solo hoje em dia, né? E assim, esse ano de 2020 era um ano para mim que ia ser o ano, cara, que eu ia lançar o meu EP, que eu ia assim mudar o meu mundo na música. E seguinte, eu criei a Pilares, eu lancei ela 8 de novembro de 2019 e logo em seguida ia vir a Modo Avião, tem a proposta, tem várias músicas prontas já. E assim, ele agarrou esse ano, veio de um jeito muito pesado, né? Já tinha um planejamento todo feito, inclusive, quero falar para quem estiver vendo, que tiver interesse em planejamento, gestão de tempo, tem um curso que chama TEVEP, que é Tempo, Evento, Espaço e Pessoa. E tanto para o lado profissional quanto pessoal, me ajudou bastante, cara. Hoje em dia, dos meus amigos, que é um dos donos dessa escola, ele é meu manager e ele faz o meu planejamento anual, de lançamento, de tudo. E assim, eu planejei meu ano com os lançamentos, com meus projetos da carreira, meu crescimento, como que ia ser parte financeira e tudo. E assim, esse foi uma coisa que era para ser um ponto alto da minha carreira, igual eu falei dos altos e baixos.
e se tornou um ponto muito baixo porque o ano não teve, né? 2020 não existiu. Para mim, esse ano não conta. E aí, ele é nessa hora que a gente tem que falar para essas pessoas que estão assistindo, que querem correr atrás desse sonho, é nessa hora que eu te mostro que você tem que ter paciência, que você tem que ter força, porque esse ano eu não consegui me dedicar tanto para a música, não teve como os shows, mas agora está voltando, eu estou voltando com minha agência, os shows estão acontecendo, graças a Deus estão voltando, e os lançamentos vão vir em sequência. Já adianto para todo mundo que Modo Avião vai ser a segunda música, vai vir com clipe, vai vir pronta, bem fera, já está feita, só estou esperando a hora certa. Eu acho que esse ano ainda não está na hora. E, pô, escuta Pilates, cara. Vai lá no Spotify para você ver, vai no YouTube, dá uma conferida. E vão vir mais vários trabalhos, cara, vários. Se vocês tiverem alguma banda, alguma inspiração, outra dica que eu vou dar, que eu fiz isso muito e eu quase destruí a minha pessoa. Eu sou muito fã da banda Lagoon, e é uma banda que já está bem reconhecida hoje em dia. Eles foram minha inspiração, na verdade, porque o Pedro Calais, ele era da FUMEC, eu tive a oportunidade de conhecer ele, e eu fui acompanhando o crescimento dele com a banda desde o início, pedi algumas dicas para ele também, e assim, eu me inspirei tanto que eu quase perdi a noção de assim, qual que era a minha identidade, sabe? Eu me inspirei tanto, isso é bom eu ter me inspirado neles, mas o que eu falo é para tomar o cuidado nessa hora de não esquecer quem que você é, não esquece de pôr a sua identidade no seu trabalho, porque senão eu acho que ninguém consegue chegar em lugar nenhum sem identidade, sabe? Então, assim, se inspire, mas toma cuidado, vai com muita calma e foco, cara. Eu acho que eu não tenho muito para falar sobre, porque esse ano está sobrecarregado, mas para quem não conhece meu projeto, ele é um projeto carreira autoral e solo, e inclusive eu quero te agradecer tudo mais uma vez pela presença aqui, tá abrindo a porta aí para mim, porque eu acho muito importante isso que você está fazendo, tanto para você quanto para quem você está entrevistando, e te agradeço mesmo. E assim, o que eu posso falar pro pessoal é: me acompanha, vai vendo meu trabalho, que vai vir muita coisa boa aí pela frente. Igor, eu que te agradeço, cara. Tipo assim, você é uma pessoa que eu tô adorando conhecer. Acho que você teve muita experiência, é um cara muito massa, um cara que eu tô torcendo pra caralho. E assim, 2020 já pode acabar, tá? Por Obrigado, foi favor. bom, foi legal, mas vamos. E o vírus pode ir junto. Acabou, acaba o vírus. Demorou? Mas muito obrigado por compartilhar tudo que você compartilhou, cara. Eu acho que você ter essa coisa de ter dado um tempo, dedicado um tempo para estar aqui, eu acho uma experiência incrível. Então, muito obrigado mesmo por ter topado fazer parte aqui do canal. Eu te agradeço demais, cara. Muito obrigado mesmo. E por me dar voz aqui. Primeira vez que eu estou contando no meu projeto. E eu fico muito feliz com isso. Que agora as pessoas podem conhecer um pouquinho de mim, né? Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar a curtida, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, para que esse conteúdo seja cada vez mais difundido. É isso e até a próxima!